Olá, se você fosse o líder de uma igreja, você aceitaria no ministério como líder, como pregador, como evangelista, como apóstolo, como missionário, alguém que foi criminoso? Alguém que matou pessoas? Alguém que perseguiu? Alguém que condenou? Alguém que fez justiça humana? Alguém que se prostituiu? Se você gosta de temas bíblicos, assuntos sobre a palavra de Deus, mensagens bíblicas, inscreva-se nesse canal e dê o seu gostei ou não gostei. Compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas recebam essas mensagens. A Bíblia nos fala que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E que Jesus veio para curar os doentes, não aqueles que se acham sadios. Jesus veio buscar os perdidos. Aquele que bate no peito e diz: Senhor, eu não sou digno de chegar na tua presença. E não aqueles religiosos que dizem eu sou melhor, que se acham melhor, que se acham superiores. Ou aqueles que dizem eu não tenho pecado, eu sou muito melhor do que os outros. E se comparam aos outros, ao invés de se comparar ao Deus vivo, santo. Aquele que é totalmente puro, totalmente santo. Ele é o nosso modelo. A Ele nos devemos comparar. E não a outras pessoas. E esse é o erro de muitas pessoas. Que se acham melhores, superiores. Mas veja bem o que a Bíblia nos conta. Jesus veio buscar os perdidos. Ele veio buscar um Pedro, que era todo esquentadinho, todo sanguinário, ou sanguíneo pelo menos. Ele veio buscar um Pedro que, depois de andar 3 anos com Jesus, resolveu cortar a orelha do soldado Malco, e que Jesus então a restituiu, o curou. Mas Jesus chamou este Pedro para ser um líder na igreja, um dos apóstolos. E a Bíblia diz que sobre a confissão de Pedro, sobre esta pedra, de que Jesus é a pedra angular, essa confissão, sobre este fundamento seria construído a igreja. E que a Pedro se daria as chaves, e também aos outros apóstolos, porque o texto diz: tudo que ligardes na terra estará sendo ligado, ou será ligado, estará ligado no céu. Tudo que nós, 2 ou mais, concordamos aqui na terra, em oração, Deus faz, Deus cumpre, Ele promete. Veja bem que Jesus chama e busca uma mulher chamada Maria Madalena, Maria de Magdala, prostituta, da qual foram expulsos 7 demônios. E essa Maria Madalena se torna a primeira testemunha, sim, mulher, a primeira testemunha de Jesus Cristo. Porque afinal, Jesus valorizava as mulheres. E muitas mulheres hoje que querem ser empoderadas e defender o feminismo, deveriam ler as Escrituras e ver como Jesus as tratou, como Jesus as libertou de muita coisa que vinha sendo praticado durante a história. Maria Magdalena, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo.
Aí nós temos um apóstolo João e o seu irmão Tiago, que queriam mandar descer fogo do céu para consumir os que eram contrários a Jesus. Aí nós temos todos os discípulos querendo ter lugar de primazia, não só Tiago e João, que mandaram a mãezinha deles pedir o primeiro lugar à direita e o primeiro lugar à esquerda de Jesus no seu reino, mas todos os demais discípulos ficaram indignados, porque eles também queriam esse lugar. Queriam o melhor lugar politicamente falando. Então Jesus falou: vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou passar? E sim, nós podemos. E de fato eles pagaram com suas vidas. Eles passaram pelo batismo de fogo. Eles pagaram com suas vidas. Deus mostrou a eles o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, um homem perseguidor, concordando com a morte de Estevão, segurando as roupas de Estevão, perseguindo pessoas, pegando cartas dos líderes religiosos, um cara super religioso, achando que estava fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, como muitos religiosos que perseguem os outros, porque não andam conosco, porque não fazem do jeito que eu acho que deve ser, do jeito que a nossa doutrina ensina, do jeito que a nossa teologia mostra. Eles devem ser perseguidos. E assim aconteceu durante a história. O catolicismo mesmo perseguiu muitas pessoas. Se contaminaram com o sangue dos mártires, como diz em Apocalipse 18, sobre a grande Babilônia, sobre a falsa religião. Se contaminaram com o sangue dos mártires e fizeram comércio com todos os povos do mundo. Perseguiram aqueles que queriam entender a Bíblia, queriam ler a Bíblia, aqueles que pregavam a Bíblia, aqueles que queriam viver a fé. Perseguiram porque não andavam com eles, não andavam debaixo daquele sistema autoritário e que se diz como o único, que debaixo desse sistema, só debaixo desse sistema tem salvação. O sistema humano, criado por Constantino no ano de 320 e pouco. Da onde vem toda essa mistura, o sincretismo religioso. Quem mais? Nós temos outras pessoas. Mateus era um coletor de impostos e ele cobrava mais, ele roubava. Zaqueu, cobrador de impostos, roubava, tanto que ele disse que ele ia devolver 4 vezes mais, porque ele sabia o que as escrituras ensinavam, que quando alguém roubava, ele deveria restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve conversão, houve mudança de vida. Essas pessoas se converteram, mudaram de vida. E hoje tem muitas pessoas apontando o dedo, como o filho mais velho da história do filho pródigo, que disse para o pai: o meu irmão gastou tudo em festas, em prostitutas, com prostitutas, em prostíbulos, e agora ele volta. E assim muitas pessoas, quando vem alguém para a igreja que teve uma vida pregressa muito ruim, cheia de pecados, cheia de maldades, crimes, assassinatos, adultérios, aqueles que se acham bonzinhos, que se acham sadios, que se acham sem pecado, aponta o dedo e diz: esse vem para a igreja, agora aprontou tudo o que podia aprontar, agora vem para a igreja. Sim, Jesus perdoa e nós também devemos perdoar. Muitas pessoas mudam de vida, muitas pessoas doentes são curadas por meio de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo há perdão
para os nossos pecados, para todos nós. Lucas, o médico amado, deixou de ser médico para ser evangelista, para ser apóstolo, missionário de Jesus Cristo. Lídia, vendedora de púrpura, será que como vendedora ela enganava alguém ou não? Não se sabe, mas ela se tornou discípula de Jesus Cristo. Nicodemos era mestre em Israel. Ele era um teólogo. Ele era um dos maiorais dos judeus. E Jesus disse: você precisa nascer de novo para entender essas coisas e para ver o reino de Deus. E foi o que aconteceu. Nicodemos se tornou discípulo de Jesus Cristo. José de Arimateia, mesmo sendo rico, se tornou discípulo de Jesus Cristo. Muitas mulheres ricas seguiam Jesus e ajudavam ele. A Bíblia fala isso. Jesus recebe e atende todas as pessoas. Aquele rapaz religioso e muito rico não quis abrir mão dos seus bens, mas ele cumpria os mandamentos. Mas ele não quis abrir mão da sua riqueza. A viúva pobre deu tudo o que ela tinha e recebeu os elogios de Jesus. José Barnabé deu uma propriedade em Chipre muito valiosa para distribuir entre os discípulos de Jesus, para sanar as dificuldades e as necessidades que havia. Jesus aceita qualquer pessoa. Nós muitas vezes queremos colocar limites. E se nós não aceitássemos Pedro com todos os seus defeitos, mas depois transformado pelo Espírito Santo. Se nós não aceitássemos o Tiago e o João que se tornou depois o discípulo amado, porque ele era tão manso, tão amado.